E o PIB cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025. O resultado mantém o ritmo acelerado da atividade econômica no Brasil, puxado pelo agronegócio. A reportagem é de Luciana Amaral. Os primeiros 3 meses de 2025 evidenciaram o quão dinâmico é o agronegócio brasileiro. Na comparação com o último trimestre do ano passado, o setor cresceu 12,2%. Sem o resultado do agro, a variação trimestral do PIB teria sido de 0,9%. O salto é fruto do início do que se espera que seja uma safra recorde no campo brasileiro. Também ajudou no resultado a forte seca que diminuiu a produção no fim do ano passado, comprimindo a base de comparação. O setor de serviços também contribuiu para o resultado do PIB, enquanto a indústria registrou uma leve queda. O Brasil obteve o 5º melhor resultado trimestral entre os 48 países que já divulgaram um balanço do período. Já pelo lado da demanda, o consumo das famílias continua aquecido, com um aumento de 1%. E a formação bruta de capital fixo, que mede os investimentos produtivos, subiu 3,1%. Esse tipo de gasto é considerado essencial para aumentar o PIB potencial do Brasil, que é uma estimativa sobre o quanto a economia do país consegue crescer sem pressionar a inflação. O aumento do PIB do primeiro trimestre do ano dá um alívio para o noticiário negativo que tomou o Palácio do Planalto nessas últimas semanas. De quebra, a safra forte pode contribuir ainda para diminuir o preço dos alimentos no mercado doméstico, um dos pontos mais sensíveis para a popularidade do governo Lula. Apesar do resultado positivo, a agência de risco Moody's rebaixou nesta sexta-feira a perspectiva para os investimentos no Brasil. Antes, a previsão era favorável, agora estável. A nota de investimento, no entanto, se manteve a mesma. Bom, e conosco agora no WW a economista Zeina Latif, que é sócia da Gibraltar Consult. Bem-vinda, Zeina. Muito obrigado por dispor aí da sua sexta-noite com a gente aqui na CNN. É um prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. Zeina, como que explica, na sua percepção, um PIB crescendo a 1,4%, né, anunciado logo cedo nessa sexta-feira, e no final do dia uma revisão da perspectiva da economia brasileira para baixo? Olha, sendo bem honesta, eu acho que ano passado, quando a Moody's melhorou a nota do Brasil e colocou em perspectiva positiva, foi uma decisão precipitada. Eu até entendo uma lógica que é o seguinte: tem uma variável que é chave para a avaliação de risco de um país, que é o crescimento econômico. Você pode ter problemas fiscais, você pode ter desequilíbrios de toda a ordem, mas quando você tem um crescimento que surpreende, claro que isso ajuda a atenuar a percepção de risco. E a gente vinha ali desde 2021 numa surpresa, aliás, estamos ainda com surpresas com o crescimento econômico e governos que estão fazendo reforma. A gente pode se queixar muitas vezes de oportunidades perdidas, de que poderíamos ser mais ambiciosos, que as reformas poderiam ser mais ambiciosas, mas o fato é que a gente tem tido uma sequência importante nos últimos anos aí com reforma, desde 2016, né? Então, eu até entendo um olhar assim de aposta no Brasil por esse aspecto. Mas a questão fiscal foi muito subestimada nessa decisão da Moody's anterior. Então, eu vejo agora como uma correção de rumos. Olha, acho que a gente foi precipitado, né? Acho que dar a mudança da nota e ainda com perspectiva positiva foi um salto muito ousado, considerando o tamanho do problema fiscal e a percepção de aumento de risco fiscal. Né? A gente tem ainda mais rigidez orçamentária, a gente tem bombas fiscais se formando. O próximo presidente, de cara, vai ter que fazer reformas fiscais importantes já em início de mandato. Então, realmente, eu acho que foi uma correção da agência para uma decisão que, ao meu ver, foi muito precipitada na decisão anterior. Zeina, e do PIB em si, o que você destacaria, o que mais te chamou a atenção? Olha, esse PIB é sempre assim, tem copo meio cheio e copo meio vazio, né? Porque a gente sempre fica, obviamente, buscando dados mais robustos, né? Agora, de uma forma geral,
não olhando só este PIB, mas a sequência que a gente tem nos últimos tempos, é um crescimento que se mostra cada vez mais disseminado entre setores e entre regiões do país. E, obviamente, isso mostra que tem aí um ganho de musculatura ou ganho de produto potencial, como foi colocado na reportagem. Um país que saiu de uma recessão muito severa lá entre meados de 14 e 16, que foi um período muito longo de recessão, que encolheu o potencial do país, mal comparando assim, pessoa que ficou 2 anos numa UTI, é claro que ela não vai sair da UTI bem, né? Então o Brasil foi com reformas desde 2016, acho que tem um efeito cumulativo que vai recuperando essa musculatura para crescer. Então acho que tem isso, tem efeito de excessos fiscais, mas acho que tem coisas sim para a gente celebrar. Especificamente nessa leitura, a gente sabe que parte desse aumento do investimento ou da formação bruta de capital tem parte aí que é coisa que não é exatamente investimento, que é questão do efeito de plataformas no mês de fevereiro, tem isso, mas de uma forma geral a gente vê uma taxa de investimento que vai paulatinamente recuperando. Estamos muito aquém do que é a média de países parecidos da América Latina, que tem taxa de investimento na casa de 23% do PIB, a gente tem 17%. A gente não conseguiu recuperar taxas daquela grande recessão de 14, 16, então sim, é verdade, mas a gente tem uma tendência de recuperação paulatina, tem marcos regulatórios impulsionando, agenda de concessões que a gente vê sendo entregues, e não é aumento da Selic que vai, pode atenuar esse movimento, mas não é isso que vai fazer a mudança. Né? Então, eu acho que dá para a gente ter um olhar de mais um ano que nós vamos ter surpresas positivas com o PIB, é exemplo do que vem acontecendo desde 2021. Que não quer dizer que não tem preocupações, tem, não é à toa que o Banco Central precisou subir taxa de juros. Daniel? Perdemos o áudio dele, Filipe? Desculpa, você se mutou, Daniel, você se mutou. Segundo o Filipe, o que me disse. É verdade, erro meu aqui. Zena, boa noite. Eu queria aproveitar justamente essa última deixa sua para te perguntar sobre o impacto deste PIB, dos indicadores que nós já temos disponíveis de abril e de maio, sobre os próximos movimentos do Banco Central. A gente está com 14,75 de Selic, pode vir mais um aumentinho ali de 0,25, ou pode ficar assim em 14,75, a questão é por quanto tempo. Diante desses resultados e do que se verifica já de indicadores antecedentes de maio e de abril, dá para considerar que a economia respondeu ao aperto monetário, que a economia desacelerou, e dá para antever os próximos passos do Banco Central, não pelo que o Banco Central considera, por essa composição, mas pelo que vocês, economistas, considerariam como um movimento legítimo de o Banco Central fazer? Muito bem. Tem vários pontos aqui. A economia está em pleno emprego, sim, é só olhar o desempenho do mercado de trabalho, o quanto isso tem impactado em ajustes salariais e na inflação de serviços. Acho que aí é o ponto mais frágil. Do ponto de vista de grau de ociosidade da economia, eu acho que está em uma segunda ordem, quer dizer, primeiro mesmo é mercado de trabalho. Então, é verdade. Quando a gente olha, bom, então quanto essa economia está realmente sobreaquecida, né? Que é a expressão hiato do produto, né? O hiato positivo, a economia trabalhando, operando além da sua capacidade, do seu pleno emprego. Essa medida de hiato de produto, já tivemos situações muito piores, né? De sobreaquecimento muito maior. Não é, apesar de, claro, o Banco Central precisa esfriar a economia, mas não é o principal fator, na minha opinião. Na minha opinião, número 1 de preocupação do Banco Central é desancoragem das expectativas. Então, a gente está falando de uma questão de confiança.
né? Confiança que o Banco Central de fato persegue a meta de 3%, um Banco Central indicado pelo atual governo, presidente indicado pelo atual governo, que criticou muito a meta de inflação lá atrás, falou que a meta era muito baixa. Então, o Galípolo entra com um certo déficit de credibilidade em função disso, e a gente vê o comportamento das expectativas. E não teve choque de juros que mudou isso, né? Dá para a gente falar que as expectativas de inflação pararam de piorar, mas elas não reagiram ao choque. Mostra que conquista de reputação é lento, é lento. Mas, enfim, o Banco Central fez lá o seu trabalho. Eu acho que não é mais necessário subir a taxa de juros. Acho que, diante das incertezas e do esforço, das incertezas no mundo, o impacto disso nos preços de ativos, na economia e, obviamente, todo o esforço que já foi feito de alta de juros, acho que convém esperar, aguardar, né? E manter aquela linguagem de Banco Central. Olha, estamos vigilantes, né? Se precisar retomar, retoma, alta, enfim. Mas eu acho que agora seria o momento de aguardar. Eu não acho que nós precisamos produzir um superesfriamento da economia, e nem é esse papel da política monetária. Mas não vejo necessário. Acho que é muito mais uma questão de confiança, de mostrar compromisso, que é um efeito, um trabalho diário, né? Agora, essa confiança não quer dizer que machuca, ou a falta de confiança não quer dizer que ela só machuca as expectativas inflacionárias do Boletim Focus ou precificadas no mercado financeiro. Atrapalha sim a formação de preços. Então, os próprios ajustes salariais mais fortes pode ser uma manifestação não apenas do mercado de trabalho aquecido, mas da sensação, olha, eu vou fazer o ajuste salarial e vou poder repassar essa pressão de custo para o meu preço final, porque afinal o Banco Central não está tão comprometido assim com 3% de meta. Então veja que essa questão de confiança não é só assunto de mercado financeiro, bate nas decisões de formação, né, de quem está ali no dia a dia formando preço. E tem pesquisa acadêmica para a evidência do Brasil que isso de fato acontece. Então, assim, tem um trabalho de conquista de reputação, o Banco Central está nesse caminho, né? Não é o caso de fazer elevações ainda mais fortes de juros, na minha visão, porque existe uma desaceleração que vai aos poucos se materializando e vai ficar mais claro a considerar o que são as defasagens naturais da política monetária. É uma desaceleração que, ao meu ver, fica mais clara no segundo semestre em diante. Mas eu vejo assim, as engrenagens da economia estão funcionando. As engrenagens da política monetária começam a dar algum sinal. Agora é isso, é suavizar. Se alguém está esperando um grande tombo, não é isso.